Pessoal, cursinho novo aqui no canal, moduladora Wabico EBS Actros, tá? Primeira geração aqui, aquela que tem os dois conectores, mais sinal de bloqueio, ok? Então, moduladora EBS Actros, cursinho fresquinho aqui no canal. A gente vai começar agora a desmontagem aqui da moduladora, tá? Lembrando que é uma moduladora dupla, controla o lado direito e o lado esquerdo, e ela é da Wabico, ok? Primeiro passo que eu faço, eu vou colocar nesse canto aqui da morsa, para que fique mais fácil de entender. Eu tiro sempre o silenciador primeiro, tá? O silenciador é a primeira peça que eu costumo remover. Tem aquelas 4 travinhas, como toda válvula da família Wabico, e o carretel, tá? Então, isso aqui é o primeiro passo para desmontagem. Abaixo dele vai ter uma tampinha que faz a contenção do carretel para ele não subir ali nas partes de exaustão. Exaustão do lado direito, exaustão do lado esquerdo, ok? Então esse carretel aqui, ele é para fazer o silenciamento daquele fluxo de ar quando é feito o alívio da descarga. Outra parte que a gente vai seguindo a desmontagem, prende nos 2 pórticos aqui embaixo na morsa, e agora a gente vai desmontar a parte do módulo, ok? Geralmente quando ele está bem sequinho, eu já sigo desmontando ele. Agora quando ele está com muita graxa, muito óleo, eu primeiro, antes de abrir, dou um banho de querosene nele, lavo bem aqui na parte externa, e aí depois eu sigo para desmontagem. Então nesse caso aqui, como ele está com terra sequinha, bonitinha, eu vou dispensar o uso do querosene e já vou partir para a desmontagem. Tira aqui os 4 parafusos da tampa. E faz a tração dele para cima, ok? Aqui nós vamos estar com a parte eletrônica dele como se fosse o APS-1, com aquela resina, né, com aquele silicone aplicado. Isso aqui é muito bom, isso aqui protege demais o módulo. Caso precise lavar ele desmontado, a gente toma muito cuidado para não pegar penetração de querosene, nem diesel, nem nada aqui nessa parte, lavando ele somente assim, ó. For fazer o jato de água, pode jatear também com água, só que quanto menos chegar nessa parte do módulo, melhor. Então, deixo ele reservadinho aqui do lado, tiro o anel de proteção da parte eletrônica. Aqui embaixo do módulo já vai estar localizado as 2 bobinas que fazem o controle tanto lado A quanto lado B e os 2 sensores de monitoramento de pressão, canal A, canal B, beleza? Vamos tirar essa tampinha de baixo e seguindo aqui com a desmontagem. Tem mais 4 parafusos Torx T30 logo abaixo aqui. Tirando esses 4 parafusos, sai a tampinha. Embaixo da tampinha vai ter os 2 anéis de comunicação aqui das solenoides, dos núcleos das solenoides. Tira o sensor do lado A, reserva ele junto com o módulo. Se quiser colocar em outra cestinha, ótimo. Se não, deixa em cima da bancada. Eu vou deixar em cima da bancada para que não tenha necessidade de levar ele em outro local. Vou montar aqui mesmo, beleza? Tira os 2 O-rings que faz a vedação do sensor e os 2 anéis desenhadinhos aqui que faz a comunicação dos solenoides, dos núcleos dos solenoides, tanto do canal A quanto do canal B. Após isso, com a chave de fenda, a gente traciona esse conjunto de solenoides. Lembrando que as solenoides é que fazem o trabalho de acionamento e exaustão dos canais. Tirou esse conjunto de solenoides, vamos deixar eles reservados aqui por um momento. E lá embaixo da carcaça a gente vai ter os 2 O-rings, que faz a vedação desse bloco de bobinas ali, tá? Então, toda a comunicação é feita por aqui, toda a pressurização, e a gente tem, então, lá embaixo, os vasos que vai controlar as relés laterais. Beleza? Deixando essa parte um pouquinho de lado, a gente vem aqui para as bobinas. Deixa eu pegar um paninho para limpar um pouco essa área aqui. Aqui a gente vai preservar ele o mais limpo possível. Fechou. Então aqui tá os anéis velhos e a gente vai tirar as bobinas. Com a ajuda do dedão, ó, a gente tem as travinhas aqui, ó, com a ajuda do dedão. Um de cada mão, a gente empurra essas travinhas para sair as bobinas. Tanto de um lado quanto do outro, ó. Empurra aqui, ó. Desconecta as bobinas da base do solenoide. Aqui na placa já está identificado, ó, canal B,
canal A, ok? Esse núcleo de baixo, ele é responsável por deixar o ar entrar na cabeça da relé, ou seja, pela pisada do freio. O núcleo de cima, mais próximo aqui a esse furo, é o núcleo da exaustão. Abriu, vai para a exaustão. Fechou? Então esse aqui, exaustão do freio. Esse aqui, pisada do freio. Abriu esse núcleo, pisa no freio. Fechou ele, abriu o outro, solta o freio. Beleza? Do canal A. Se repete para o canal B também. Vou deixar ele de ladinho aqui e depois a gente vai seguir para as orientações das verificações das capas do núcleo, né? Dessas partes de bronze, de latão. Então, essa aqui é a chapa que faz toda a comunicação pneumática. Esses elementos são exaustão, ele tem vedação seca, não tem borracha na cabeça da exaustão. Fechou o contato no fundo da sede desse elemento e combinou o assento desse núcleo, faz a vedação total. Então, o quanto mais limpo vocês forem fazer a montagem, melhor. E esse pino da exaustão, eu costumo não colocar o que vem no reparo, tá? Eu coloco sempre o original. Se o da admissão, se o da pisada do freio estiver bom, não estiver dilatado, nesse caso está bom, eu monto com o velho também. Vou deixar eles reservados junto com os sensores, que isso aqui eu vou lavar à parte, tá? Se for fazer lavagem com querosene ou com qualquer produto biodegradável, faz a lavação bem rapidinho, tá? Para o quanto menos ficar em contato com o produto, com o solvente, a borracha, melhor. Beleza? A gente vai tirar aqui então os O-rings das capas. E depois a gente vai fazer um testezinho aqui bem primitivo. Qual que é o teste? Para ver se não está rachada a capa aqui, a gente vai tampar com o dedo e fazer vácuo aqui com a ponta da boca. Tá? Então esse aqui não está trincado. Esse também não está trincado. Ponto positivo aqui até o momento. Acostuma muito de trincar essa parte aqui, tá? Ó, esse aqui já apareceu um trincadinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse aqui eu vou chupar aqui, ele vai... Ó, não fez vácuo. Nada de vácuo. Depois eu vou tentar dar uma esquentada aqui para ele transparecer ainda mais. Esse aqui provavelmente vai estar bom, tá bem lisinho. Ó, tá ótimo. Aquele danadinho ali está trincado. Provavelmente isso era o defeito dessa válvula. Aquele corpinho de latão com uma trinca. Eu vou até lavar ele ali para a gente ver se consegue, com a pressão do ar, mostrar para os alunos ali onde está com a trinca. Tira os encostos. E as bobinas se preservam também secas. Não precisa lavar elas, tá? Deixa junto lá com o conjunto dos sensores. Próxima etapa aqui, ó. A gente vai desmontar a válvula de bloqueio do sinal mecânico. Essa solenoide aqui, quando entra em ação o sinal eletrônico, ela é ativada para bloquear o sinal mecânico. Não vai entrar sinal mecânico na válvula, ok? Então essa solenoide é responsável por essa tarefa. Vamos desmontar ela aqui, os 4 parafusos. Lembrando bem de marcar a posição, tomada para baixo, no sentido da descarga. Não para um lado, nem para o outro, nem para cima, ela é para baixo. Vou tirar a peneira aqui da entrada. Tem uma peneirinha aqui. Fechou? Guarda essa peneira. E o último parafuso da válvula solenoide. Tiro aqui, a gente abaixo dela vai ter esse conjuntinho aqui. Lá na carcaça não tem nada, já está totalmente desmontado. A gente vai ter esse conjuntinho aqui, ó. Muito dos mecânicos acaba esquecendo esse O-ring aqui. E isso aqui dá um vazamento danado, a gente fica louco. Então, no fundo da sede tem um O-ring, na base da sede tem outro O-ring, e aí abaixo dele vai ter a solenoide, ó. Tá? Essa solenoide aqui é o responsável pelo sinal mecânico. Então vai ter composição O-ring inferior, O-ring superior e a base do solenoide com outro O-ring vedando a parte aqui da bobina, a parte de baixo da bobina. Então, reserva aqui a parte metálica e os O-rings pode desconsiderar. Esse núcleo eu costumo deixar o velho, assim como os outros, tá? Esse êmbolo magnético. Vou guardar ele aqui para mim lavar separadamente com bastante agilidade. Então, ó, dica importante também. Se a gente desmontou aqui a bobina, lá embaixo da bobina tem um símbolozinho lá dos números ali, ó. Deixa eu ver se vai conseguir pegar aqui. Ali embaixo vai ser difícil de pegar, né? Mas enfim,
O pino 2 fica mais próximo da carcaça. Pino 2 mais próximo da carcaça. Pino 1 mais afastado da carcaça. Então, essa bobina ela vai estar montada desse jeito, com o pino 2 mais próximo da descarga, mais próximo aqui da base da carcaça. Porque essa bobina, depois que a gente desmonta ela e saca esse êmbolo central, a gente corre o risco de montar virada. E aí é uma confusão danada, tá? Então, eu vou sacar aqui o núcleo para a gente poder deixar isso aqui bem lavadinho, bem bonitinho. E mostrar para vocês a confusão que dá. Ó, a bobina ela tem uma base de vedação inferior e na tampa outra base de vedação superior. Muitos dos mecânicos às vezes montam isso aqui de ponta cabeça. Outra dica importante é assento de vedação com a base da carcaça. Beleza? Show de bola. Vamos continuando aqui então. Vou tirar aí os anéis do êmbolo magnético aqui. E seguir com a nossa desmontagem, tá? Vou prender essa carcaça de topo e tirar a relé lateral do canal B. Tiro os 4 parafusos. E aí a gente vai sacar essa tampinha aqui, ó, de cima. Bem suja, ó. Toda essa sujeira aqui que tem embaixo dessa guarnição, isso aqui vem da cuica. Toda essa terra aqui, essa sujeirada vem da cuica, tá? Para tirar a gente vai dar uma pistolada de ar aqui e ela já vai sair. Mas isso lá na outra bancada. Fora isso, a gente vai remover toda a vedação, anel O-ring, a sede de vedação da parte do ar contínuo. Ela já vai meio que saltar para cima e a gente termina de tirar com o bico do alicate. Essa gacheta vai fora, trava a gente guarda porque eu não gosto de usar do reparo e o anel externo aqui também joga-se fora. Lá dentro no centro tem a base, com uma chave de fenda vocês tracionem na lateral que ela já salta, beleza? Então aqui tem mais um O-ring e agora a gente vai para o outro lado. O outro lado segue-se a mesma orientação, tá? São 4 parafusos, T30. Puxa essa tampa, a tampa não tem diferença, tanto o lado A quanto o lado B, a tampa é igual, tá? Portanto, nessa lateral já não está tão sujo, ó. Então não tem tanta sujeira vindo dos cuicões, ok? Tira esses vedadores. Saca-se a trava, essa daqui já saltou sozinha, joga a gacheta fora, põe a trava na cestinha, tira o O-ring da parte externa do pino e a gente vai sacar o componente plástico. O-ring do componente plástico e a parte da carcaça praticamente já está toda desmontada. Agora a gente vai, com ar, expurgar essas peças aqui das tampas. Vamos lá para outra bancada. Então, ó, pessoal, a gente já está na outra bancada que tem a pistola, só que ela está desligada, né? Como sempre, vou lá ligar. Voltando aqui agora com ar, a gente assopra nessa pontinha aqui que tem um furo, ó. Salta-se um, segura sempre com o dedão em cima para não sair voando. Salta-se o outro. Vou nessa bancada mesmo desmontar o restante. Sai essas duas peças. Esse defletor vem no reparo, tá? E também esse vedador, deixa eu pegar um arame aqui, esse vedador verde aqui também vem no reparo, tá? É como se fosse uma gacheta, mas é um padrãozinho que a Wabico desenvolveu, que tem maior vedação. E lá no fundo um O-ring, beleza? Que vem do centro do pistão. Então aqui, saca a gacheta, saca o O-ring e o defletor. Então, a válvula agora está toda desmontada, a gente vai partir agora para a lavação e logo logo a montagem com as dicas técnicas. Valeu, até lá! Pessoal, aqui a gente vai lavar com querosene e nos nossos treinamentos a gente está usando muito pouco o jato novo ali com aquele automático, né, com tamboreamento. E nessa válvula eu vou colocar essas peças do jato para demonstrar um pouco a eficiência do jato também. Por que a gente usa pouco o jato de tamboreamento em válvulas? Uma, porque a gente tem que conhecer bem da ferramenta e determinar um tempo certo para cada válvula, tá? Então isso se torna uma coisa meio difícil aqui para os colaboradores.
E outra, a gente tem uma demanda muito alta de compressores, então compressores é o foco lá para o jato de tamboreamento aqui na Fernando de Ar, tá? Então, mas hoje aqui, como é o dia de feriado, não tem expediente aqui na empresa, a gente está gravando esse curso, eu vou usar o jatão lá para a gente só fazer uma demonstração da eficácia da ferramenta, beleza? E as pessoas que têm às vezes um pouco de dúvida na hora de comprar ou não essa ferramenta, tirar um pouco, né, esse paradigma negativo que é o tal do jateamento das peças. Ah, vai estragar a carcaça, vai condenar minha válvula. Tirem isso da cabeça, tá? Sabendo trabalhar com a ferramenta, não tem por que estragar ou danificar uma peça. Vai facilitar o dia a dia aí na oficina, beleza? Então eu vou seguindo aqui com a lavagem, vai demorar um pouquinho aqui para tirar toda essa graxa, mas assim que tiver no fim, a gente já volta aí para colocar lá dentro do jato e fazer a mágica acontecer, beleza? Até logo! Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai programar aqui, a máquina aqui para... vou colocar 12 minutos aqui, tá? 12 minutos. Fechou. E aí, vamos soltar a peça lá dentro. E ela vai ficar lá agitando. Então, vou simular a esteira, né? Fazendo o giro. E ela vai ficar nesse formato assim, ó. Ok? Vai ficar tombando essa peça. E as esferas vão estar o tempo todo ali se batendo contra a peça. Ok? Então, fechamos a tampa, ligamos o exaustor, ligamos ali a turbina e o elevador. E aí a gente vai esperar o tempo passar. E enquanto está passando, deixa eu só ligar o ar aqui. Enquanto o tempo está passando, a gente vai lá testar módulo, limpar o módulo, testar as bobinas e fazer um breve videozinho testando o sensor, beleza? Então vamos lá para dentro agora. Continuando aqui, ó, como eu disse para vocês, esse módulo aqui ele está bem sequinho, ó, terra seca, é só uma sujeirinha rápida para limpar. Eu, em vez de molhar ele com querosene e fazer toda a raspagem, eu vou levar no jato de microesfera de vidro e vou fazer o jateamento somente na carcaça, não deixando atacar na parte eletrônica, tá bom? Vamos ali dentro que a gente vai fazer esse processo na parte do módulo. Bora! A gente usa microesferas de vidro, são bolinhas de vidro, tá? E aí não há tanto dano na parte plástica. Primeiro de tudo, esse aqui consegue pegar aqui, né? Então, primeiro de tudo eu passo lá dentro do conector para dar uma limpada lá nos terminais, ó. De longe, tá? De longe. Os terminais já estão vivos, ó. Aí de longe eu passo do plástico. E aí a gente consegue deixar esse módulo bem bonitão. Lembrando de não forçar muito nos terminais elétricos. Os terminais elétricos eles têm uma cobertura ali, um tratamento de superfície que é para favorecer a condução da corrente elétrica. E aí se você lixa demais esse material que chega na alma do cobre ou do bronze, o que for que estiver abaixo, ele cria zinabre, e zinabra lá no caminhão. E às vezes chega um pouco de umidade, chega um pouco a gente às vezes deixa aqui na hora da remanufatura um pouquinho de umidade, ó. Então, nesse caso aqui, ó, essa superfície já estava até meio que saindo sozinho, ó, meio que saltando sozinho. Então aqui a gente dá uma leve forçada para terminar de ajudar ela a sair e aí o contato ficar o mais vivo possível, ó. Que aqui é o sinal do sensor de rotação nessa lateral aqui. Lá também, ó, tá vendo que ele tá meio sujinho lá? Então a gente de longe dá uma brilhantada nele para favorecer a condução elétrica. Então aqui vai estar muito bom, vai ter toda a segurança de que não haverá mau contato na transmissão ou na recepção do sinal elétrico. Fechou aqui, tá feito, ó. Estamos com o módulo bem limpinho. Agora vamos fazer um
o jato de ar nele, para tirar toda a esfera. E aí aqui, na parte de baixo, a gente vem com a escovinha, desses resíduos de barro aqui, de terra, e tira com a escova e assopra. Não molha, não põe nada de material aqui, ó, de querosene, de thinner, não põe nada. Somente um jato seco, jato de ar seco, tá? Se caso vier com muita graxa, antes de abrir a válvula, lava o módulo para tirar a graxa, tirar o óleo, que às vezes cai da quinta roda ali. E aí sim, vem para o jateamento e depois que jateou, não põe mais água. Não faz nada de contaminação aqui por água, por diesel, por querosene, por thinner, por nada, tá? Aqui é muito sensível, valeu? Feito isso, ó, a gente fez um tratamento super bacana aqui no módulo. Eu vou dar mais uma soprada depois só aqui para tirar um restinho de microesfera que ficou aqui embaixo. Tá? Aqui também, ó, ficou um pouquinho. E daí a gente vem com uma escova plástica e limpa aqui, ó, essas áreas onde a gente não pode jatear, nem molhar, nem nada, ó. Só para tirar o máximo das sujeiras que ficam acumuladas aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é importante, a limpeza, né? O capricho aqui, tá? Então, feito isso aqui, vamos para o último jato de ar e a parte do módulo está perfeita. Ah, eu esqueci de jatear o tubo de exaustão, tá? Eu vou jatear ele agora ali, para ele ficar no padrão, para ficar bem bonitinho. E também lavar os núcleos das bobinas. Vou lavar rapidão e já volto aqui. Depois do play apertado, vamos continuar aqui os detalhes. Como eu disse anteriormente, eu desmonto lá as válvulas, reservo aqui os núcleos para lavar com muita velocidade aqui para contaminar o quão menos possível com querosene ou qualquer detergente, qualquer agente aqui que faça a remoção dessa graxa. Então a gente lava bem rapidinho e já bate água nela para não ter perigo de dilatação, beleza? Vamos continuando aqui com a nossa parte de análise técnica dos componentes eletrônicos. Está lavado a tampa do silenciador. Vou deixar os núcleos magnéticos dentro desse recipiente. Vou separar os pistões da relé, o bloco das solenoides, a tampinha, o assento da nossa bobina de bloqueio, as duas bases de vedação da pressão de entrada, os núcleos magnéticos, as capas, né, dos núcleos, desculpe, as travas, os assentos das bases atmosféricas, as molas, os parafusos da tampa, a peneira da entrada do sinal, as duas molas elásticas ali da entrada das bobinas e a plaqueta, que é importantíssimo preservar por conta da identidade da peça, tá? Para quando a gente for testar com o ETM, esse código ábico faz toda a diferença, ok? Logo na hora do teste a gente vai simular tanto com o ETM da Geotest quanto de maneira manual, tá? Então eu vou enrolar aqui já o silenciador. Você vê, isso tudo aqui eu estou fazendo enquanto a peça está sendo jateada. Se eu não tivesse esse luxo, vamos dizer assim, dessa ferramenta, eu ia ter que estar preparando tudo isso aqui, ter que estar jateando, ter que estar relavando, ter que estar... Vixe, olha, ia tomar um tempão. Então enquanto a máquina está trabalhando lá, a gente está trabalhando aqui e agilizando a missão aqui da reparação, tá? Então, vou dar uma esticada aqui no silenciador, solto ele aqui dentro, deixo ele bonitinho lá e a gente agora vai partir para os testes eletrônicos. No teste das bobinas, a gente vai pegar o multímetro, tá? Na escala de resistência, se tiver multímetro auto-range, aquele que escolhe a escala automática, não precisa selecionar escala nenhuma. Agora, se for um multímetro mais simples, mais básico, coloca numa escala de 20 ohms, 200 ohms, tudo bem, nada além disso. Essas bobinas, elas já vêm gravadas aqui, ó, os valores de resistência, 14,7 ohms por núcleo. Temos dois núcleos, né, dois elementos, cada furo representa um núcleo, sendo que um pino vai ser o pino comum e os outros dois núcleos vai ser as segmentações dos filamentos. Eu vou buscar o multímetro ali na sala do Brian e a gente já vai fazer inspeção.
Vou colocar o multímetro aqui na escala de resistência. Esse multímetro é um multímetro auto-range, tá? Ele escolhe a escala automática desde que você selecione a grandeza. Então, na escala de ômega, escala de resistência, temos aqui os pinos 1, 2, 3, tá? Com uma ponta no pino 3 e a outra ponta no pino 1, nós temos um segmento, um núcleo. Me deu 15,7, tá? Tá dentro da faixa. No outro, 15,6. Está dentro da faixa também. Então, o pino 3 sempre vai ser o pino comum. É como se fosse o pino negativo. Então, esse pino 3, ele vai estar localizado no centro das duas bobinas, unindo as duas bobinas para uma segmentação da bobina, do carretel. Então, do pino 3 com o pino 1, temos que encontrar de 14,7 a 16 ohms, tá? No pino 3 com o pino 2, a mesma coisa. Ah, Alex, eu encontrei uma resistência de 12 ohms. Essa bobina já está entrando já em fase de surto eletrônico, tá? Então, dá para liberar desse jeito? Dá, mas ela tem um indício de ruptura muito precoce, beleza? De queimar precocemente. Vamos para testar a outra. Pino 3 com pino 1, temos a resistência de 15,5, está perfeita. Pino 3 com pino 2, 15,3. Então eu tenho duas bobinas ótimas aqui para montagem. Dica importante, agora vem a hora do corte, aí a dica técnica importante. A Quinelato já tem essas bobinas para comercializar, tá? Já tem à venda no catálogo deles. Porém, são bobinas importadas, eles não são o fabricante, eles estão importando e vendendo. Só que são bobinas boas, já usei muito aqui. Porém, se vocês pegarem um caso onde que a válvula de vocês está com um conjunto de bobinas queimado, vocês peguem duas bobinas novas da Quinelato e troquem as duas, guardem a que está boa para uma outra reparação, tá? Sempre em pares. Uma original com uma Quinelato dá falha. Uma original com outra original, 100% de trabalho. Uma Quinelato com outra Quinelato, também, tá? Isso vale também para os sensores de pressão. Se for original, sempre os dois originais. Se for trocar um paralelo e deixar o outro original, vai dar merda. Então, os dois sempre paralelos, os duas sempre originais e sempre em casal. Original com original, paralelo com paralelo. Beleza? Não deixem misturado original e paralelo. Vai dar bosta. Vai chegar no caminhão e vai ficar uma merda de freio e vai dar falha no painel. Então aqui está perfeito. Nossa montagem vai ser feita com sucesso. Vamos para a parte do sensor. Eu já tenho um vídeo no YouTube ensinando a testar esse sensor e eu vou anexar esse curso para evitar de gravar aqui, tá? Para não ficar muito comprido aqui a gravação. Então eu vou testar ele na bancada freno de ag. Quem não tiver bancada freno de ag pode ser multiteste freno de ag ou scanner de sensor freno de ag. E vou passar o macete de como testar os dois sensores lá na bancada. Bora lá comigo. Então beleza, pessoal. Seguindo aqui, ó. Eu vou passar o macete para vocês testarem e facilitarem o dia a dia de vocês, para não estar ficando ligando pininho, sofrendo com ligação externa. É uma xaropice desgraçada. Para quem já tem equipamento da linha freno, a gente vai usar o cabo da distribuidora EBS Vabico Actros, que é o 0034, ou distribuidor EBS Vabico Actros. Nós vamos usar no sensor duplo, tá? Ou no sensor individual global, tá bom? Por que que a gente não vai usar no sensor específico do cabo, que seria o da distribuidora EBS? Porque esse sensor trabalha com 5 volts. O sensor trabalha com alimentação de 5 volts. E o da distribuidora EBS é de 24 volts. Se eu, por acaso, plugar o sensor e selecionar o teste da distribuidora ou da relé proporcional, eu vou queimar esse sensor, tá? Então, sempre em sensores que trabalham com 5. Ah, Alex, posso testar na da suspensão do Volvo? Pode, não tem problema nenhum, tá? Desde que seja um sensor que trabalhe com 5. Se você, por acaso, clicar por acidente no sensor da suspensão do Scania, ele vai te chamar a tela de alerta dizendo que trabalha com 24. Não pode ligar esse sensor nessa tela. Fechou? Dá o voltar, seleciona qualquer outro sensor de 5 volts, você selecionar a suspensão, e aí, isso aqui, ó, é um componente da válvula distribuidora. Já está feito o pinout aqui, ó, no próprio componente. A gente vai só plugar o sensor no componente, certo? Vai ligar o chicote nessa peça e vai ligar somente a tomada de 4 pinos no sensor piezo. Vou ligar ela aqui e a gente já vai ter um resultado na tela. Deu 0,4 volts de retorno analógico. Se eu tirar o sensor, a minha tela zera, tá? Se eu encontrar o retorno analógico ao plugar o sensor,
esse sensor aqui já está perfeito. Não preciso fazer mais nada além disso aqui, ó. Eu preciso ver um retorno na tela. Eu já tenho esse retorno, tá? Vou plugar o outro e eu tenho que encontrar o mesmo retorno. Ó. Esse sensor está queimado, ó, tá? Não está marcando nada. Então, o defeito da válvula, o que que era? Sensor de pressão queimado e o núcleo magnético trincado. 2 defeitos na peça, tá? Então, esse sensor aqui, lixo, e esse sensor aqui se mantém saudável, ó, 0,4 volts. E eu colocando o sensor vizinho, eu tenho nada, nenhum valor. Beleza? Eu vou colocar agora um sensor novo, tá? Vou trocar o parzinho e aí a gente coloca na bancada junto com o ETM após a montagem. Aqui a gente está fazendo uma pré-análise para que não seja desperdiçado o tempo de teste, né, o tempo de montagem, depois vir para o teste e dar negativo. Então, esse sensorzinho aqui já me disse que não está bom, está queimado. E esse outro está perfeito. Então, esse perfeito, se eu tiver um outro original, eu coloco junto. Como eu vou ter só paralelo, a gente vai colocar 2 paralelos na volta. Fechou? Então, estou aqui de novo, com um pouco de sorte hoje. Eu consegui encontrar um sensor usado em bom estado, para não ter que colocar um paralelo, que eu iria ter que atravessar a rua e buscar 2 paralelos na minha loja. Então, consegui achar aqui na oficina um seminovo, porém, eu tenho um retorno de sinal. Abençoadinho seja você. Agora a gente vai prosseguir agora com a parte do jateamento para ver se ficou no ponto que a gente quer a carcaça. Vamos lá na cabine de jateamento. Então aí, galera, carcaça como que ficou? Ela estava toda cheia de terra, não sei se vocês lembram, estava entupida de terra. E olha que espetáculo que é você não precisar estar fazendo isso manual, tá? Então a carcaça ficou como se fosse nova. Realmente impressionante. Fechou? Eu vou agora abrir as laterais aqui, para a gente poder tirar os acúmulos de abrasivo que estão dentro da válvula. Depois ir para a lavação, tirar o restinho de toda a sujeira que vai ficar ainda permanente aqui na carcaça. E aí seguir com a montagem. Valeu? Vou arrancar os parafusos aqui, galera. E vamos ver o que ficou de material aqui. Então, ó, nada, pouquíssima coisa. Tem um restinho, mas todo pouco é bastante, né? Esse material em vista aqui não é muito barato. Então a gente, que puder salvar, é bem-vindo. E agora a outra lateral. Ó, pouquíssima coisa, mas já é alguma coisa. E agora a tampinha da bobina. Ó, ficou um restinho de terra aqui, ó, mas coisinha mínima. Isso aí depois a gente tira na lavação. Sem comentários. É uma máquina e tanto esse jateamento aí por tamboreamento. Beleza. Bora lavar de novo, tirar todo esse restinho de material e iniciar a montagem. Então beleza, galera. Tá aqui toda a parte metálica, toda a parte de carcaça, toda lavadinha, toda bonitinha. Fizemos uma pequena verificação aqui se tem algum desgaste, tanto aqui na parte onde corre os pistões, quanto em alguns alojamentos da carcaça. Tudo se encontra em perfeito estado. Os parafusos do módulo e os parafusos da bobina. A plaqueta, a gente já instala ela aqui no local que ela vai ficar. Porém, como a gente costuma pintar as válvulas, a gente vai fazer aquele trabalho de isolar ela, para que a tinta não sobreponha a numeração. Então a gente põe aqui uma fita crepe por cima da plaqueta e vem com estilete fazendo o recorte dessa fita crepe. Feito isso,
a gente vai colocar ela em uma das tampinhas, tá? Vou colocar nessa daqui e deixar ela lá dentro. Depois que eu fizer a pintura, eu só arranco essa fita crepe. Dá até dó de pintar, mas a gente pinta por conta da nossa identificação da peça, nossa identidade da peça. Eu vou buscar o reparo. Não lembro de cabeça qual que é o código. Se eu não estou enganado, é o que? A2076. Vou lá buscar ele. Se não for, eu já corrijo aqui no vídeo. Vamos continuando aqui então, pessoal. O código do reparo realmente é o que? A2076, reparo moduladora ABS. Ele vem um kit bem caprichado. A Kinelato apavorou nesse reparo, entre outros, tá? Alex, mas você tá falando bem, porém você não usa os pistõezinhos. Então, é uma xaropice minha. Funciona os da Kinelato? Com certeza funcionam, mas eu prefiro usar os originais, tá? Eu não acho que eles acertam em tudo, tá? Ó, a mola desse pistão, ela já é diferente. Aqui tem uma carga um pouquinho maior e a mola é menor, e ali a mola é mais comprida, tá? Pode ocasionar um mau funcionamento, então Kinelato eu não uso. Dos núcleos, que eu costumo usar os originais, esse que é a vedação seca, eu vejo que o centro, deixa eu pegar o arame, eu vejo que aqui o centro eu tenho um relevo maior do que o Kinelato. O Kinelato é menor, então ele não tem uma boa vedação aqui, ó, tá? Ele não tem uma área legal de vedação. Já o original assentou, tá feita a vedação total. E nos da pisada do freio, a mola deles, ela tem um arame um pouquinho mais fino do que a original. Se eu tenho, sei lá, trabalhando com 12 bar de pressão no sistema do caminhão, ali, 12 bar de pressão no sistema do caminhão, essa mola não suporta e começa a querer acionar os freios sozinho. Começa a querer ativar os freios sozinho. Então, eu deixo a original que a mola tem mais carga, tá? Caso eu precise trocar, porque o original está dilatado aqui a superfície, eu tiro essa molinha Kinelato, jogo fora, arranco a molinha original, passo para o pistãozinho Kinelato. Aí eu tenho total confiança de que vai funcionar, beleza? Nesse caso estão todos bons, então os núcleos Kinelato eu vou deixá-los de lado, não vou utilizar esses núcleos, ok? A graxa de silicone, como eu já falei no outro curso, é uma graxa boa, porém tem que usar pouquíssimo para lubrificação. Eu vou usar a minha, né, que a gente usa aqui na Freno, que é semelhante a Vabico, graxa Vabico. É isso aí. Então vamos separar aqui todos os materiais. As travas da válvula, não quer dizer que são ruins, mas eu não gosto de utilizar as travas Kinelato, assim como os núcleos. Gosto de utilizar as travas originais. Molas, mesma coisa. Caso as originais estejam enferrujadas ou danificadas, eu uso Kinelato. Se não, não, preservo as originais, tá? Então vamos lá, vamos partir aqui para as montagens dos anéis. Anel de vedação das sedes atmosféricas ali, das bases de vedação. O anel de vedação do módulo, esse grandão. O outro aqui igual o anterior. As gachetas que fazem a vedação. A aba que tem o beiço interno fica para o lado de baixo da área de vedação e a aba que tem o beiço externo, a parte de cima. O ar vem aqui, infla esse lábio e faz a vedação na carcaça, tá? Na parte interna do pistão tem esse anelzinho aqui, ó, que a gente não vai colocar ele aqui, vai colocar ele na tampa. Coloca ele na tampa e depois joga o pistão para dentro, beleza? Mesma coisa do outro lado. Coloca o anel na tampa e o lábio maior, né, para o lado do diâmetro externo, para cima do pistão. Para colocar isso aqui lá dentro, tem que ir ajeitando com a pontinha do arame, tá? Não dá para só plugar e ele encaixar. Ele é meio chatinho de encaixar, mas ele encaixa, beleza? Mesma coisa para esses O-rings aqui, ó, da tampinha. A gente vai colocar eles aqui, ó, tá? E não na carcaça, porque a carcaça tem o chanfro e aqui não tem. Corta o anel na hora da montagem.
Então, os dois anéisinhos gordinhos aqui. Deixa eu ver se tem um mais estreitinho que o outro. Não, os dois são gordinhos. Muito bom. Feito isso, vamos aqui ver qual que está trincado. Esse aqui está bom. Monta o anelzinho na ponta. E um dos verdinhos, são os anéis de Viton fininhos, na outra extremidade. Deixa eu conferir aqui. É esse aqui, ó. Eu acho que agora vai dar pra ver. Deixa eu dar uma raspadinha aqui pra gente poder tentar deixar... Tá arrepiando aí, Ana? Não. Deixa eu ver se vai dar pra enxergar ali. Não sei se vai dar pra enxergar. Aí, aqui, ó. Agora esse apareceu. É, esse trinquinho. Esse, ó, desce daqui até aqui. Esse aqui é a trinca, ó. Tá vendo ali, ó? Bem aqui, ó. Essa é a trinca. Esse aqui dá vazamento de ar. Os demais estão todos bons. Eu vou ver se eu consigo capturar um usado que esteja em condições de montagem para a gente montar e aí a gente segue com a montagem. A Quinelato está para fazer lançamento dessa capa do núcleo, tá? A Quinelato acho que ainda não lançou, porém eu tenho certeza que já está na tampa do forno já, está saindo já para lançamento. Esses dois anéisinhos que parecem um bumerangue, ó, parece um bumerangue, vão aqui, ó. Beleza? Aqui e aqui. Um de cada lado. Ok? Ótimo. Vamos então os anéis da tampa. Depois a gente passa uma graxinha para ele ficar ali. O outro anelzinho aqui. Passa uma graxinha depois para ficar lá. Aí o anel da bobina, do núcleo aqui da bobina, esse aqui. Lembrando que a parte de vedação de anel ou do número 2 ali, vocês vão encontrar o número 2, fica do lado da carcaça virado para baixo. Então esse núcleo para cá, ele sai com dificuldade e entra também com a mesma dificuldade, tá? Porque foi feito dessa forma para ele ficar travadinho lá dentro. Passa uma graxinha aqui e coloca o anelzinho no seu alojamento. Ok, deixa eu ver se esse anel não é daqui. Esse é daqui. Muito anelzinho pra gente se confundir aqui, ó. Aqui. E aqui na parte de cima também vai um O-ring. Aqui. Ok. Coloca-se o núcleo no centro. Cadê ele? Tá aqui. Uns chamam de núcleo, outros chamam de balinha. Como vocês preferirem, tá? Aí naquele alojamento a gente vai ter o anel do fundo, que é um grossinho. Esse aqui. E aí a gente tem o anel de baixo. Porém, parece que não vem no reparo esse anel. Ou ele está diferente, ó. Não. Ó, então veio o anel errado aqui, ó. Ainda bem que a gente guardou o velho. Esse anel fininho, que pelo jeito é daqui, ó, que eu suspeito que é daqui, tá errado no reparo. Deixa eu pegar o anel certo. Vamos ver aqui. Esse cara aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu limpar ele. Pra gente ver se ele vai dar certinho. Não. Não é esse aqui. Deixa eu encaixar esse aqui pra gente ver se veda. Se vedar, tá tudo certo. Vamos deixar esse aqui mesmo, tá bom? E a gente continua aqui com a nossa sequência de montagem. Esses dois aqui é do sensor, então a gente já coloca no sensor. Esse aqui sobrou, vai ter que achar uma capinha do núcleo, eu vou ali tirar ali de uma válvula ali pra gente finalizar a montagem. Então voltando aqui, galera, aquela capa do núcleo que estava trincada, consegui achar uma seminova, que está boa. Perfeitinha. Deixa eu ver aqui. Essa aqui que eu achei que é diferente. Vou pegar outra lá, porque tem diferença. Uma que faz a vedação, onde assenta esse biquinho, ela tem um certo chanfro no fundo. E a que faz o assento dessa aqui não tem o biquinho, ela é reta, ela é faceada. Deixa eu abrir a válvula lá e procurar a capa igual. Essa que eu achei diferente. Um momentinho, a gente já volta aqui. Tá na mão. Achei aqui a bichona. Só ver se não tá trincada também. Essa tá top. E vamos agora colocar
os últimos 2 anéis dessa capa. Aqui. Aqui. Ok. Feito isso, então, a gente está preparado aqui para a montagem. Esses 2 anéis são da tampa, aqui das bases da tampa, anéis maiores. Legal. Esses 2 anéis vermelhos são dos conectores elétricos aqui, tá? Vermelho, vermelho. Depois a gente troca eles lá. Tem mais alguns anéis que sobraram aqui. Eu vou te falar a verdade que eu não sei de onde que é. Vamos montando. Caso apareça o alojamento deles, a gente já insere no local certo. Passa a graxa tanto lá embaixo quanto na parte superior, para que seja feita a montagem das vedações. Colocamos aqui o assento. Eu vou prender na morsa para não ter acidente aqui, escapar alguma coisa. A mola original. O assento, vou passar uma graxinha aqui no vedador, para que não seja forçado e às vezes ele fique de mau jeito ali, encaixado, e ele venha a cortar esse anel. Então, as bases de vedação, tá? Coloca sobre a mola e a vedação em chanfro contra a borracha de baixo, contra esse pistão, tá? A trava, daí a gente vem fazendo torções aqui, ó, e empurrando ao centro, para que ela se encaixe e não tenha nenhum perigo de ter mal encaixado. Beleza, aqui tá feito. Agora a gente vai para o outro lado. A mesma coisa, passa a graxa lá embaixo e graxa mais acima. Passa a graxa aqui nesse pistãozinho, onde vai fazer a vedação do ar contínuo. A mola, a gacheta e a vedação, a base. Esse aqui é o selo de vedação. Solta o parte chanfrado contra a borracha. E da mesma maneira do outro lado, vem alinhando com a mão e com o dedão a parte de centro. Colocou, pega o pistão e faz o apoio aqui, ó. Se movimentou sem nenhuma carga, sem nenhuma pressão, ficou jóia. Eu vou deixar a válvula aqui na morsa. Vou pegar a graxa, vou passar na tampa. E no centro da tampa, naquele anel do centro. Beleza? Passei na tampa, no centro, na hora do centro, aqui onde vai encaixar esse O-ring. E aí a gente vem e completa aqui também com esse O-ring. Faz toda a lubrificação do anel verde. Lembrando que esse anelzinho aqui, essa gachetinha, ela é enjoadinha para colocar. Como que tem que ser feito? Coloca sobre a tampinha, faz uma leve força e vem com a ponta do arame direcionando a gacheta para o seu alojamento. Você rotacionou, claro, com o arame que não esteja afiado, para não rasgar a borracha, força no centro e ele já desce, beleza? Fez isso, já faz o acoplamento aqui na carcaça. Acoplou, opa, desculpa, pula, volta, tem os guias. Passa a graxa e aqui no centro do defletor. O defletor, ele não é montado dessa maneira, ele é montado dessa maneira, tá? Coloca ele até lá embaixo, ó, até aqui. Fechou? Fez isso, agora sim a gente monta ele no seu alojamento. Maravilha. Coloca-se os 4 parafusos e aperta a tampa cruzado para fazer um aperto efetivo. Colocar 1,5 kg aqui de torque e vamos partir para o outro lado. Do outro lado a gente vai seguir a mesma orientação.
e seguimos aqui agora adiante a montagem. Aqui embaixo, eu já vou colocar aqui já essa tampinha, que ela faz o assento aqui das descargas, tá? Então vamos colocar ela aqui e junto com a sua travinha. E sempre que for montar, seguindo furo com furo, ou seja, lá embaixo tem um furo, ela não monta de outra maneira, para ver que ela não gira, só assenta de um jeito, tá? Colocou ali, já vem com a trava em cima, travando essa tampinha. Então daqui ela não sai, ok? Bora para a parte das bobinas. Deixa eu colocar aqui embaixo que ele fica mais seguro. Aí. Então aqui nas bobinas a gente vai fazer a seguinte operação. A gente vai montar aqui embaixo, graxa nessa parte, nessa e nessa. Sem excessos, tá, pessoal? Que é uma área que não precisa de tanta lubrificação. Então nós temos aqui as quatro capas dos núcleos, sendo que duas tem o chanfrinho lá interno, para vedação, que serão desses dois embolozinhos. Caso não tenha o chanfro, sem problemas, é porque a capa é do modelo antigo. Se tiver o chanfro, melhor ainda, a vedação é muito maior, tá? E as duas capas sem o chanfro, vedação da pisada do freio. Passa uma graxinha no anelzinho, bem certeiro nele aqui, sem engraxar o êmbolo, sem engraxar o núcleo. O núcleo não precisa trabalhar com graxa. Caso aconteça de ir, que nem aconteceu agora, não tem problema. A ponta que não tem vedação, que não tem sede de borracha, é no furo. E a ponta que tem borracha é na flange central ali, onde tem o flangeado. Então, essa pontinha é furo com furo. E essa aqui que tem a borracha é naquele assento de flange. Tá? Então a gente coloca eles aqui. Segue o mesmo caminho para o do lado. Acontece de saltar, tá, pessoal? Então se preparem aí para levar um mini sustinho. Ó, esse aqui vai ficar saltando, a gente depois apoia junto com a bobina. Então aqui a gente vai ter os dois apoios, né, das bobinas. Então a gente vê esse dentinho aqui para o lado do alumínio, que ele vai se encaixar lá na base do alumínio, tá? Os dois dentinhos para o lado do alumínio. Então aqui praticamente está tudo em ordem. Essa parte dos terminais fica para o lado mais aberto, tá? Então a gente vem aqui, direciona o pino que está teimoso e está saindo, e a gente vem e apoia ele contra a carcaça, ó. E aí a bobina vai se travar aqui pelos seus dentinhos de plástico. Faz a mesma pegada para outra e trava lá embaixo. Travou tanto o lado A quanto o lado B, tá tudo certo, não tem erro. Aqui o conjunto de pressurização está 10. Os outros dois anéis mais grossos são dessa parte aqui, ó. A gente pode colocar tanto eles aqui quanto eles lá. Eu vou definir o apoio deles aqui, ó. Tá? Vão ficar alojados lá embaixo. Eu venho com a chapinha em cima, né, com o bloco, encontro esses anéis e faço a vedação. Beleza? Feito isso, a gente vai lubrificar. Os 4 canais lá de baixo, que são dos anéis da outra ponta da capa dos núcleos, e essas duas vedações O-rings, com também os canais de entrada dos sensores. Feito isso, eu venho com os sensores, tá? Direcionados com os terminais sempre para o lado da fixação da válvula. Coloco um sensor e coloco o outro sensor. Eles têm tonalidades diferentes aqui da área de vedação de silicone, porém fazem o mesmo trabalho, tá? Feito isso, a gente vem agora na sequência com as bobinas, ó. Encaixa elas aqui, para elas se assentarem lá embaixo, e vem por cima e faz uma pressão contra a carcaça. Um dos anéis no estilo ali bumerangue caiu, mas a gente já reposicionou ele. E aí a tampa que segura toda essa eletrônica. Colocou essa tampa, já vem com os 4 parafusos, fechando a válvula, fechando aqui a parte superior da válvula. Mesma coisa com a parafusadeira,
faz o torque de 1,5 kg. Tá? A gente dá um estralo aqui de 1,5 kg. O último passo agora para a gente fazer a pré-montagem e depois ir para a pré-testagem vai ser colocar a bobina. A bobininha que faz a vedação aqui do bloqueio do sinal mecânico. Então a gente coloca o assento lá no fundo com o anel mais grosso e aquele que eu fiquei com dúvidas, tá? Vamos ver se ele vai fazer a vedação. Se fizer a vedação, ele era dali mesmo, ó. Pelo jeito, ele tem uma carga boa aqui, ó. É daqui mesmo, tá? Aqui no topo do pino a gente vai passar graxa. No centro aqui da bobina, graxa também. A gente precisa fazer com que esse anel desça ali sem nenhum impedimento. Vai colocar isso aqui nesse formatinho. E lá no fundo a gente vai passar a graxa e um pouquinho de graxa lá no centro para assentar o apoio do núcleo. Ó. Aqui tem um apoio, ó. Bem no reparo esse apoio. Nessa válvula, acredito que na desmontagem ele caiu no chão e a gente perdeu ele. Mas, como vem no reparo, eu não me preocupei, tá? Essa parte maior, que é escrito ábico, pro lado do conector. Aqui. E aí, a gente vem com os 4 parafusinhos e faz o fechamento aqui da bobina de bloqueio do sinal mecânico. Aqui, nesse parafuso, como ele é muito fininho, um parafuso bem estreitinho, pouco aperto, tá? Não é para apertar muito isso aqui. Ele quebra muito fácil. Então, encostou, ó, valeu. Não é para sair rasgando no aperto aqui, beleza? Show de bola. Colocamos os 4 parafusos. Aquele aperto leve. E aí a peneira. Eu guardei a velha, mas a Quinelato manda nova. Parabéns para a Quinelato. Fiquei contente agora com isso aí. Faz o aperto. Até a parte mais baixa da rosca lá. É muito importante essa vedação para preservar todas as vedações sensíveis ali à sujeira. Então, sobrou esses 2 O-rings aqui que realmente eu não sei. Esses vermelhinhos eu sei que são da tomada. Pode ser que esses 2 que sobraram aqui, ó, seja da tomada lateral, né? Que aqui também tem uma proteção e um O-ring aqui, tá? Mas a gente usa muito pouco esse O-ring, né? Porque é para sensor de desgaste de pastilha. Em alguns caminhões são conectados, outros não, tá? Então, talvez seja isso. São 2 mais grossos e 2 mais finos. Então, pode ser que sejam dali. Pode ser não. São dali. Vamos afirmar, porque o único lugar que a gente pode acoplar eles, acomodar eles, é aqui nas conexões eletrônicas externas, tá? Eu vou deixar essa válvula montada nesse nível para a gente fazer o teste mecânico, ver se não tem vazamento aqui nas bobinas, se não tem vazamento na parte das relés e também se está funcionando a parte mecânica da solenoide de bloqueio. E fazer os acionamentos mecanicamente aqui, ó, com o soleteste, tá? Os sensores nós já testamos, vamos fazer os sinais mecânicos, depois eu vou acoplar o módulo e entrar com o ETM já o teste, beleza? Até lá. Bora lá então, pessoal. A gente vai começar agora o teste da válvula. Lembrando que essa válvula vai controlar freio, tração e truque. Ela tem entrada, saída, saída, tá? Entrada, saída, saída. São 2 alimentações de ar comprimido, 2 entradas, tá? Temos a 11 e a 12. Em uma das saídas eu vou tampar, não vou usar conexão com a bancada. Vou fazer um tampão para não precisar ligar tanta mangueira. Deixa eu ver onde está minha chave, está aqui. Então a gente vai aqui e aperta essas conexões para não ter vazamentos. Vamos colocar as 2 alimentações. (11) faz o lado A, 12 faz o lado B. Lado A é esquerdo, né? Caminhão lado esquerdo. E o lado B é o lado direito, tá? Então, por exemplo, freio e tração lado esquerdo vai ser na saída 21, freio e tração lado direito na saída 22. Ok? E aqui o sinal de serviço. Eu vou colocar o sinal de serviço na minha linha M7,
Vou colocar a minha alimentação 11 no meu M10 e já vou pressurizar. Não tenho vazamento. O meu lado esquerdo está perfeito. Agora eu vou pressurizar o lado direito. E já vou botar ar contínuo aqui. Então, aqui também não tem nenhum vazamento. Quer dizer que está correta a nossa montagem. Então, previamente está boa. No meu M5, eu vou colocar o meu lado esquerdo, tá? A saída do lado esquerdo. E no meu M6, vou colocar a saída do lado direito. Eu vou pressurizar o meu M7. Aqui já está pressurizado as duas linhas, tração esquerda e direita. E a gente vem no M7 para fazer o sinal de serviço, tá? Então eu vou ativar a chave e venho pressurizando gradualmente para ver a equalização da pressão. Se eu pressurizo 2 no sinal, eu tenho que ter algo próximo de 2 nas saídas. E assim sucessivamente. 4, 5, 6, 7 e assim até dar equivalência de pressão de entrada, tá? Dou descarga, eu tenho que me retornar ao zero imediatamente. Vou segurar ativado o sinal de serviço, tá? E vou fazer o primeiro teste eletrônico. Com a ponta de prova no meu voltímetro em 24 volts, eu vou alimentar a bobina do bloqueio de serviço mecânico. Pode ver que eu estou com o pé no freio e no momento que eu ativo essa bobina, eu tenho que ter o corte do ar. Tirei a ativação, o corte é aberto e volta a frenagem de serviço mecânico. No momento que eu encosto o meu pino, eu tenho o alívio da pressão, porque é o corte do sinal de serviço mecânico, para não atrapalhar no freio de serviço eletrônico, ok? Então, isso é um dos fatores importantes aí que tem no sistema EBS, uma tecnologia não interferir na outra, tá? Feito isso, a gente fez o teste da bobina de bloqueio de serviço mecânico, eu vou esvaziar o serviço mecânico e vou fazer o acionamento do serviço eletrônico, do freio eletrônico, tá? Então, no pino 3, eu tenho o comum, como a gente já testou antes no multímetro, pino 3 o comum. No pino 1, eu tenho o acionamento, tá? Eu tenho o acionamento. E no pino 2, eu tenho o bloqueio, tá? Para mim poder ativar o freio, eu tenho que bloquear, que é o pino 2, esse aqui, e acionar ao mesmo tempo, segurando o pino positivo ou o pino negativo do seu multiteste ou do seu soleteste no pino 3, que é o comum. Esse aqui sempre vai estar paradinho aqui no 3, ó, não vai sair daqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Ó? Pino 2 eu bloqueio a válvula e pino 1 eu aciono o freio. Ó. Então aqui eu acionei o freio do lado direito. Ó. Eu aciono, preencho a roda, desaciono somente o 1, segurando o 2 acionado. Eu soltando a ponta de prova do pino 2, eu tenho a exaustão. Tá? Então, vou fazer por baixo aqui. Ó. Pino 2 eu aciono e seguro acionado e eu vou arrastando a minha ponta de prova até o pino 1. Ó. Liberei o ar para aquela roda. Volto o acionamento, você viu a centelha abrir ali? Ó? Então, essa centelha eu estou desligando a bobina. E aí eu tiro do pino 2, liberando o freio. Mesma coisa a gente vai fazer no vizinho. Pino 3, com o pino 2 acionado, arrastando a ponta de prova até o pino 1. Libero o outro canal. Solto o ativador, solto o acionamento, e aí eu solto do pino 2, eu tenho a descarga. Deve ter algum vazamentinho, alguma conexão que o ponteiro está deflexionando, tá? Mas isso, enfim, para método de teste está bem legal aqui, ó, tá? Quando eu tiro do pino 1, eu não posso ver deflexão do pino, tá? Eu vou tentar localizar esse vazamento só para a gente corrigir ele. Vamos ver se não é conexão frouxa aqui. Aí, vamos lá. Volto aqui o acionamento. Pronto, tiro do 1. Ainda está deflexionando. Deve ser a conexão de baixo. Fechou, vamos lá. Ok. Ó, ainda eu tenho deflexão no ponteiro, ó. Tenho queda no ponteiro. Vamos ver o outro lado se tem queda. Também é um micro vazamento, ó, bem menor do que o outro.
Pode ser problema em alguma bobina? Pode. Como localizar esse problema? Acionar mecanicamente e tentar rastrear esse problema. Tentar escutar esse problema. Tá? Caso não tenha problema, a gente bloqueia o sinal de entrada e vê se mantém o sinal de saída. Ótimo. Está mantido o sinal de saída. Eu não escuto vazamento aqui, ó. Eu não escuto vazamento aqui, nem vazamento aqui. Pode ser um problema na minha bancada, algum vazamentinho na bancada? Pode, mas aí vocês têm que investigar. Caso tenha vazamento aqui, ó, nessa área, que faça reflexo aqui embaixo, aí é problema daquelas capas dos núcleos, aquelas capinhas dos núcleos, tá? Aquelas capinhas costumam trincar como a gente pegou na bancada. Verifiquem, certifiquem que está boa e troquem. Valeu? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o módulo aqui em cima, vou ligar o JAWTest e a gente vai testar agora com o JAWTest. Beleza? Só um minutinho. Seguindo então, a gente vai acoplar o módulo aqui em cima. Vamos colocar aí os 4 parafusos. E a gente vai então ligar o JAWTest na missão do teste. Vou alimentar o meu conjunto todo aqui pela minha tomada freio motor Volvo, que a gente fez a conexão para poder alimentar o JAWTest e o ETM. Vou deixar toda essa parafernália aqui. Deixa eu só desembolar tudo isso aqui, porque senão vira uma confusão. O ETM vai ser conectado junto com o adaptador da moduladora. A gente vai conectar ela aqui, ó, no conector OBD. E na tomada do lado esquerdo da válvula, tá? Então, aqui a gente vai alimentar a válvula. Do lado direito não precisa ligar nada. Eu vou buscar um notebook lá na frente e a gente vai começar a fazer os testes com ETM. Então, beleza, galera. Tá aqui. Só vou ligar o meu USB aqui para fazer a conexão aqui com o ETM e com o JAWTest. Vou abrir o software JAWTest e vamos fazer aí a conexão do JAWTest com o ETM. Eu vou pegar só o código aqui, ó. 460.105.0070. Eu preciso dessa referência para poder fazer a conexão com o módulo. E aqui com o ETM a gente tem um teste bem mais preciso, bem mais confiável de parte de módulo, parte de bobinas, parte de leitura de sensores. É um software bem desenvolvido, bem bacana e dá total segurança na reparação dessas válvulas em bancada. Beleza? Aqui no software JAWTest nós temos os módulos superiores, onde vai estar o ETM. Tá? Pedir atualização, atualizar depois e vamos clicar no ETM. Na parte do ETM, ele vai abrir para nós as opções: testes de moduladores, testes de sensores de pinça, e a gente vai selecionar o modulador, que está aqui na bancada. Totalmente pressurizado, totalmente bloqueado as saídas, né, para a gente não ter queda. E aí a gente, tá aqui o problema, ó. A válvula estava semi-aberta, por isso que estava com restinho de ar descendo lá. Então tá, aqui a gente tem sensores de velocidade, a gente consegue testar, moduladores, que no caso é a válvula, e sensores de desgaste de pastilha, tá? Então bacana demais. Vamos testar os moduladores. O código é o 460 ou é 480? Pera aí, deixa eu só confirmar aqui. 480 105 0070. Então já está o código dele aqui. A moduladora é essa menina. A gente dá um aceite aqui, vai adiante. Se caso tiver dúvida da ligação do cabo, tem aqui também dentro do software as informações. Vai utilizar esse cabo, no caso esse da conexão, que é o número do cabo é o MDC06. A localização na tomada esquerda, tá? A gente está com a válvula assim, liga na tomada esquerda. O esquema de conexões é o ETM mais o link JAWTest mais o cabo.
Aqui vem com conexão para bateria, mas a gente adaptou para a bancada freno de águia, tá? Então a gente dá a conexão, vai selecionar o número de eixos, se tem sensor de desgaste, se tem sensor de rotação, ó. Sensores de velocidade, nós temos 2, um de cada lado, aqui e aqui, ok? Sensor de desgaste de pastilha, como aqui está tapado, ó, tem os tampões, isso aqui nos indica que não tem sensor de desgaste de pastilha, então não tem. Válvula de controle do trailer, que é a válvula distribuidora, sai da conexão lateral direita e vai para a distribuidora. Esse daqui tem, então a gente coloca sim, porém não vamos ligar no caminhão. E ele é um 3 eixos, por quê? Saída para o truque e saída para tração. Então são 2 eixos traseiros. Vamos selecionar onde a válvula está instalada, aqui, e dar uma conexão. Ela vai fazer um estalo na válvula e vai entrar na tela de leituras, tá? Tela de testes e leituras. Aqui são os códigos que ficam armazenados na parte da memória flash desse módulo. Se tiver alguma coisa armazenada, passada, vai nos dizer nessa área aqui, ó. Se tiver códigos de falhas, vai estar aparente nesse campo, tá? Nesse campo. O restante de código que está aqui ativo, erro no sensor de velocidade A. A gente não está com o sensor conectado. Essa falha vai estar ativa. Erro de sensor na velocidade B, mesma coisa. Erro da válvula de backup e redundância, que é a válvula distribuidora, ela não está conectada, tá? Mesma coisa do reboque. Erro de controle do reboque, também. Ele não está conectado na saída lateral direita, então vai te gerar esses códigos mesmo. Para informação, a gente tem tudo isso na tela do computador, tá? Medidas, velocidade, isso aqui é teste que a gente vai fazer lá no caminhão, tá? Como o sensor está com o canal interrompido, não vai ler rotação nenhuma. Em bancada dá para criar uma giga, de teste, colocar o sensor e a roda fônica e rotacionar essa roda, você vai ver o quilômetro por hora sendo estimulado aqui na tela. Qual que é o teste básico para a gente fazer a ativação aqui na bancada? Ativação manual, no modulador, dá um ok, um aceite, a gente vai ter a leitura dos 2 sensores, da saída 2.2 e saída 2.1, e a gente pode fazer o pedido de pressão, a gente vai dar o comando de pressão. Clica no mais, ele vai me dar o comando de meio bar. A válvula de backup e redundância está com falha, porém, ela não está na conexão, não tem problema, ignora essa falha. A gente deu o comando de meio bar, a gente tem aqui nos 2 manômetros meio bar. Eu vou dar um comando para 1 bar, temos 1 bar nos 2 manômetros. E lá na bancada, a mesma coisa. Vou dar um comando de já 3 bar. 3 bar nos 2 sensores, 3 bar nos 2 manômetros da bancada. E assim vai se comportando sucessivamente. No menos eu tenho descarga, tá? Estou pedindo para descarregar, ok? Se a válvula se comporta da mesma maneira que você está estimulando pelo software, você está dando os comandos e ela está sendo estimulada e refletindo na bancada esses comandos estimulados, a válvula está boa. Tem um outro teste bacana para fazer, porém precisa de ter uma linha da tua rede pneumática bem estável. Se tiver oscilação da linha, ele vai dar falha nesse teste de fim de linha. Então a pressão do ar tem que estar bem estável, tem que estar com bastante suprimento de ar para não dar falha. Eu vou tentar executar aqui, como a oficina está paradinha, talvez ele dê o teste bacana aqui. Ele vai te puxar os erros dos sensores, porque o sensor está faltando, tá? E aí a gente vem para o salto da verificação. A gente vai escolher aqui o tipo de frenagem, eu vou colocar no modulador, vou colocar aqui standard até 8 bar, para que a gente não estimule ela ao máximo, e um ciclo só. Vou dar o comando de aceite e vou dar o play. Aí a válvula ela vai automaticamente fazer os testes e medir monitoramento dos sensores dos 2 lados. Se tiver qualquer falha dos sensores, vai puxar aqui e vai dar diretrizes inválidas, né? Teste inválido, alguma informação negativa. Enquanto ele está fazendo os estímulos, o software está comparando a leitura dos 2 sensores. Se os sensores tiverem com defeito, vai aparecer aqui também, tá? Vamos fazer agora a última etapa e ver se vai dar diretriz concluída com sucesso. A diretriz foi concluída, tá? Então quer dizer que todas as partes eletrônicas da válvula estão em perfeito estado de funcionamento.
Se essa válvula for aplicada no caminhão e o cliente reclamar, não, ficou a mesma coisa, não é problema nessa válvula. Essa válvula ela controla tanto a distribuidora quanto a dianteira, a válvula relé dianteira. Sai toda a alimentação do canal B da moduladora, beleza? Então, feito esse teste com o geoteste ou você estimulando com a ponta de prova, não tendo nenhum vazamento, feito a leitura dos sensores, como eu ensinei aqui também no curso, na parte mais bruta da bancada, também é um ponto de partida excelente aí para te dizer que a válvula está em perfeitas condições. Vai acontecer de cliente chegar e falar, eu troquei o reparo, fiz tudo aí, mas a válvula ficou a mesma coisa. Não é problema na válvula, é para frente, porque essa válvula ela controla as outras que estão no chassi, tanto a distribuidora quanto a relé dianteira EBS, beleza? Então, feito o teste com o ETM, feito o teste com a bancada, pressurização, etc., deu tudo o que tem que dar, como eu te passei nesse treinamento, não tem por que ter erro na válvula, beleza? Então, ficou aqui a parte final do nosso curso, que seria estimular ela em bancada. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para cima para um próximo treinamento em breve. Até mais, tchau!